Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir o 23º domingo do tempo comum, nosso 43º encontro. Estamos no ano B, São Marcos. Celebramos, então, esse 23º domingo do tempo comum. Jesus vem para nos fazer ouvir, para nos fazer falar. Uma atitude que necessita disposição e vontade. Falar daquilo que se ouve, ouvir aquilo que se deve falar. Muitas vezes escutamos, mas não ouvimos. A sensibilidade em ouvir nos faz mais dispostos à palavra e a praticá-la de forma real. Aprendendo como Deus, que não faz distinção de pessoas, mas a todos se dispõe a olhar. Deus olha o coração, não as intenções. Existem pessoas intencionadas, mas não vivem nem realizam o que se deve fazer para vivenciar a fé. Jesus é aquele enviado do Pai, que tudo faz bem feito. Em Jesus, o reino de Deus se aproxima e se faz presente pela sua pessoa, que age em favor das misérias humanas. O ouvir do Evangelho traz o resgate do ser humano, que se abre a falar, a ouvir. Princípio do anunciar o Evangelho. Abrimos os ouvidos a fim de ouvir Jesus e depois falar, comunicar o Cristo Jesus, centro de nossa fé. Porque hoje se fala muito em teologia, as pessoas afirmam, eu tenho a verdade sobre a igreja, os outros não vivem a mensagem da igreja. Mas quando você vai ver, eles não têm nenhuma incidência de caridade, de amor ao próximo, de transformação da vida social. São sempre pessoas do discurso, um discurso que destrói, um discurso que não se abre ao diálogo, que não ouve para poder falar. Enquanto as suas vidas são estéreis, faz bem lembrar São Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, que pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Se fala demais, mas as pessoas são vazias, simplesmente briga de discurso, mas a vida está longe de Cristo, que tinha proximidade das pessoas, que se compadecia com as pessoas, que era capaz de tentar e sempre buscava transformar a vida das pessoas no encontro com Deus. Muitas vezes as pessoas usam a teologia como forma de poder e domínio, mas não como serviço à própria igreja. A antífona de entrada é tirada do Salmo 118, 119, primeiro versículo 137, depois o versículo 124. Este salmo celebra a lei divina e é do pós-exílio da Babilônia. A igreja orante se reúne em Eucaristia e clama: vós sois justos, na verdade, ao Senhor, e os vossos julgamentos são corretos. Versículo 137. O ser humano não é capaz de medir a justiça divina, nem imaginar o seu julgamento. O julgamento divino não passa pela manipulação e a mesquinhez humana, pelo seu estrabismo, porque quando ele avalia uma coisa a partir de um ponto de vista, ele esquece que existem várias outras variantes para serem analisadas. Mas vai para além, a justiça divina vai para além de toda possibilidade que possamos realmente pensar. Sabemos que a justiça divina sempre vem acompanhada de misericórdia. Deus age de forma correta
não é tendencioso, como encontramos julgamentos humanos. São pessoas fáceis em julgar, mas não exercem nenhum princípio de misericórdia, não se transformam, não fazem da sua vida um serviço à vida, não defendem a vida, defendem suas ideias esclerosadas. Tem sentido quando ela é feita, quando ela é descoberta, dentro do sentido que se vive. Por isso, a melhor forma de fazer teologia, Santo Anselmo já falava, é de joelhos. Conforme o vosso amor, Senhor, tratai-me. Versículo 124. Assim, justiça e misericórdia vêm invocadas a fim de que Deus possa agir em nosso favor. Não se pode imaginar a imensidão da misericórdia divina. Esta foi manifestada em Jesus Cristo, em seu amor-doação na cruz por nós. Esta salvação vamos celebrar. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 4 a 2. Diante da situação de depressão, o profeta Isaías vem dar um incentivo, retomar o ânimo, ter confiança em Deus. Atitudes que vencem nossos sentimentos e experiências de derrotas, de desânimos. Os seres humanos que se retraem em razão do sofrimento precisam de uma palavra de incentivo, a fim de que abandone os temores e contemple o próprio Deus que vem em pessoa. É o anúncio do Deus que se fez homem, habita em nosso meio, o Deus conosco. É Deus mesmo que vem pessoalmente. Vemos que ele vem para restaurar os olhos, os ouvidos. Na sua presença, o coxo não anda, o coxo salta. O mudo não fala, o mudo exulta. A presença divina tudo cria vida, onde não há vida. Rios brotam do deserto, isto é, trazendo fertilidade e alimento. A experiência de uma terra, ainda como a terra de Israel, se transforma então numa terra seca e uma fonte de vida, lago, água é vida. A presença divina vem para saciar a sede. Quem tiver sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37 e 39. A água que sai do costado de Jesus. João capítulo 19, versículo 34. Ele que vem trazer a água viva. João capítulo 4, versículo 10. Onde Deus está presente, tudo se transforma. O salmo responsorial é tirado do Salmo 145, 146. É um louvor a Deus pela sua misericórdia e é do tempo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 1. Bendize a minha alma, isto é, alma significa vida, ao Senhor. Rendirei ao Senhor toda a vida, isto é, bendirei ao Senhor toda a vida, isto é, enquanto ele viver. O salmista se vê transbordando de ânimo, de entusiasmo, como também de felicidade de poder se aproximar do Senhor Deus. A primeira estrofe é tirada do versículo 7. O salmista contempla a bondade e a força divina. Nessa estrofe, vem revelada a força e a bondade de Deus, sua eficácia, precisamente onde falha o poder do ser humano. Deus não falha em sua obra e coloca-se a serviço da vida. Diante dos oprimidos, o povo de Israel, dos prisioneiros, dos curvados, os alimentos são colocados com generosidade divina para a vida dos seres humanos, principalmente para os famintos. Como Deus fez com seu povo, lhe dando maná. A segunda estrofe é tirada dos versículos 8 ao versículo 9a. A todos são
todos são assistidos por Deus em sua misericórdia, como os enfermos, os cegos, e que levanta o caído. Viver a justiça atrai os olhos de Deus. É Ele que protege o estrangeiro dentro de Israel. Todos encontram em Deus o auxílio. A terceira estrofe é tirada dos versículos 9b, c, até o versículo 10º. Os órfãos e viúvas, que em sua fraqueza são chamados a serem protegidos pela comunidade, têm uma afeição especial de Deus para com eles, colocando os mandamentos que manda protegê-los. Mas devemos ter em conta, tanto os órfãos como as viúvas devem obedecer aos mandamentos da palavra de Deus. Eles não estão isentos da observância dos mandamentos. Então, se pede atenção, a misericórdia a eles, mas eles têm um compromisso moral de viver segundo Deus. A comunidade vai estar sempre assistindo-os, não para sustentar, no caso aqui, a maldade deles. Não, eles não podem ser maus, têm que viver os mandamentos. O órfão. O órfão é órfão até os 11 anos. Aos 12, ele já era adulto. O homem, aos 12 anos, que foi assistido na comunidade quando órfão, agora deve trabalhar, porque nenhum homem pode ser ocioso nem pesado à comunidade, à sociedade. Porque não é fabricar pessoas, que vão ser parasitas sociais. Então, o homem aos 12 anos deve trabalhar para sustentar. Aos 12 anos ele já deveria estar casado, então também tem que sustentar a família. E a menina, aos 12 anos já deveria estar casada e sendo sustentada pelo marido. Então ela já não cai mais na assistência da comunidade. As viúvas são as desprotegidas pela falta de filhos, homens e de descendentes. As que têm filhos devem ser sustentadas pelos filhos, porque ela não pode ser um ônus social, mas cabe aos filhos cuidar da mãe. Se não tem filhos, deve observar a lei do levirato e se deve unir ao cunhado para que o cunhado lhe dê a descendência masculina. Depois, quando o menino completar os 12 anos, então é entregue a mãe ao menino para que tome conta da sua mãe. Enquanto vimos que Deus ama aquele que é justo, ele também confunde os caminhos dos maus, visto que não observa os mandamentos. Em nenhum momento Deus permite que as pessoas sejam más. E mesmo que as pessoas sejam más, se elas acham que são assistidos por Deus e continuam más, isto já não é mais Deus. Isto é um ídolo que ela criou, que justifica a própria maldade, o próprio erro. Então, Deus não pode colocar pano quente na maldade, senão ele é cúmplice da maldade. O Antigo Testamento, a relação com Deus é uma relação ética, de vivência dos mandamentos, que se deve ser observado. Ele assim se torna abençoado por Deus. No Novo Testamento, a relação com Deus se dá pela fé, confiança, alicerçada em Jesus Cristo, manifestação da presença divina com juízo e misericórdia. A segunda leitura é tirada da carta de São Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Tiago fala em Jesus glorificado, ressuscitado, que subiu aos céus, professando e vivendo esta fé.
Cada pessoa da igreja não deve fazer discriminação. A discriminação é pecado gravíssimo, porque ofende a dignidade da pessoa do outro. E Deus é criador tanto de você quanto do outro. Deus ama tanto você como o outro. Ele cita um exemplo, né? Quando nas nossas celebrações fazemos discriminações entre pessoas de posses, bem vestidas, e pessoas pobres, mal vestidas, com roupa surrada. Não se deve na igreja fazer distinção. O critério de juízos deve ser, a partir do olhar divino, não nossos preconceitos, que discriminam os outros pelo vestir, pela sua condição social. Deus escolheu os pobres, referência a Jesus, que sendo rico, Deus se fez pobre, assumindo a condição de servo, esvaziando-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. A riqueza da fé não se mede pelas roupas ou pelas posições sociais. Todos são iguais diante de Deus e devemos a todos tratar com dignidade e respeito. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. Podemos afirmar que Jesus restitui a audição e a fala ao homem que ele encontrou numa região pagã, a Decápole. Ele está devolvendo ao homem a capacidade para ouvir o Evangelho e anunciá-lo com firmeza. Esse Evangelho é catequético. Faz parte da catequese do discipulado em Marcos. Isto aconteceu depois de Jesus ter saído da região de Tiro, onde curou a filha da mulher pagã, Sírio-Fenícia. Depois passou por Sidônia, contornando o mar da Galileia até chegar à região da Decápole. É um grande movimento, uma grande caminhada de Jesus anunciando o Evangelho. Jesus, ao anunciar o Evangelho de Deus, eleva a sua voz e pede a Deus, o Pai, que rompa com as cadeias do silêncio que amordaça os seres humanos, os pagãos, e quer oferecer-lhes a palavra para que escute a Deus e possa responder a Deus. O enfermo, fechado em si, em seus limites, não pode dialogar de verdade, nem anunciar a verdade da boa nova. O enfermo é escravo de sua surdez, sua incapacidade de falar com nitidez. Jesus encontra este enfermo isolado em sua surdez e sua incapacidade de se fazer entender pela palavra. O texto não diz quem trouxe o surdo, que falava com dificuldade. Aqui o verbo é um sujeito oculto. O texto diz somente trouxeram. E chegando perto de Jesus, pediram que Jesus lhe impusesse as mãos a fim de curá-lo. A cura feita por Jesus veio dramatizada. Jesus se afasta com o homem para fora da multidão, a fim de manter um contato direto e pessoal com o enfermo. Ao tomar o homem consigo, trata-o como um irmão e amigo na intimidade. Jesus coloca então o dedo em seus ouvidos. Existe naquele tempo, uma sociedade constituída de mentiras, onde somente alguns têm o poder da palavra, e só alguns podem escutar. Uma sociedade exclusivista que faz distinção de pessoas. O restante do povo vem condenado a ficar calado, onde vem imposto um sistema opressor, isto é, sistema que impede que se diga aquilo que deve ser dito. Há uma censura àquilo que se diz. Este enfermo, com tantos outros, estão condenados a esta sociedade do poder, enfermos
que impede que se tenha acesso à palavra. Jesus então toca com a saliva a língua do enfermo. A saliva é sinal íntimo de força pessoal do ser humano, do carinho que cura, do beijo que enriquece e vincula as pessoas que se amam. Unge com a saliva a língua muda, significa fortalecer a sua palavra. Jesus o transmite a profundidade de sua palavra que sai de sua boca. E que ele, aquele que está sendo curado, não tenha medo e que escute e confie nos outros. Jesus então olha para o céu e diz: Efatá, abre-te. Dirigir-se ao céu significa que o próprio Pai oferece sua graça por meio de Jesus, que age em favor do enfermo, e que os ouvidos e a boca do surdo e mudo se abram. É um gesto sacramental. Alguns ritos batismais se ungia a língua com a saliva para qualificá-lo pelo poder de falar, proclamar. No rito batismal está o momento em que se toca a boca e o ouvido do batizado para que ouça a palavra do Evangelho e a proclame. A palavra de Jesus é palavra divina, realiza o que se diz. E os ouvidos do mudo se abriram e ele começa a falar. O segredo messiânico de Marcos é importante no Evangelho para que se possa falar de Jesus somente quando ele oferecer sua vida na cruz como prova de seu amor redentor. É na cruz que não se engana quem é Jesus. O silêncio em São Marcos é pedagógico. Deve-se esperar o fim do Evangelho para reler e dizer quem é Jesus. Não se deve antecipar nem ser ansioso ao proclamar Jesus antes da hora. O discípulo na intimidade de Jesus, mestre, deve estar pronto ao processo de ouvir e depois livremente, sem medo, anunciar o Evangelho. Preparando assim, se pode chegar ao capítulo 8, 27, e dar início à subida de Jesus para Jerusalém, para onde ele vai entregar sua vida, vai morrer. E somos chamados a caminhar com ele, para morrer com ele e com ele ressuscitar, participando nossa vida com a vida de Cristo, como discípulo que aprendeu com seu mestre a dar a vida pelos amigos. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A comunhão que recebemos Jesus vivo é Eu sou. Deus na pessoa do Filho, que ilumina todos os comungantes no caminho da evangelização da missão. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.